Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há alguns anos, podia ler-se no cemitério de Lisieux, no túmulo do pai e da mãe da irmã Teresa do Menino Jesus, a comovente reflexão traçada em um ex-voto a lápis e com letra mal feita. Obrigado, caros pais cristãos, por nos terdes dado uma santa para proteger-nos. De fato, assim é. Em grande parte devemos a surpreendente santidade de Teresa à santidade de seus pais. Seu lar familiar foi verdadeiramente para ela uma escola de santidade. A senhora Martin passou por sua família como o perfeito modelo de esposa e de mãe. Trouxera para o seu lar qualidades de ordem e de trabalho, uma delicada afabilidade, um grande desejo de santidade. Foi mãe admirável. Longa correspondência de umas 200 cartas revela-nos claramente suas alegrias e angústias maternas, seus projetos e sonhos para o futuro. Nessas cartas, sua alma resplandece. Lendo essas páginas familiares de tão elevada inspiração cristã, compreende-se a que ponto se esboça a educação dos filhos na alma dos pais, sobretudo na alma de uma mãe. É no ambiente do lar do senhor e da senhora Martin que se começava a escrever a história de uma alma. Teresinha auriu no exemplo e lembrança de sua mãe algumas das disposições fundamentais de sua alma. De criança, uma confiança absoluta na providência, o desapego de tudo quanto não é eterno. A história de uma alma popularizou também alguns episódios da infância de Teresa que dão tão belo realce aos traços principais da fisionomia moral do Sr. Martin. Seu espírito de fé a toda prova, sua generosidade heróica em dar todos os filhos ao bom Deus, a ternura e delicadezas de seu coração paternal para com a sua rainhazinha, seu fim humilhado e sublime. A lembrança do pai auxiliará Teresa a compreender e gozar o mistério da paternidade divina, chave de todas as suas relações com Deus. Enviuvando, o Sr. Martin, acompanhado dos filhos, deixou Alençon para habitar em Lisieux. Todo aquele pequenino mundo instalou-se nos Buissonets. Ali decorreram os anos da infância e da adolescência de Teresa, até a sua entrada no Carmelo. Não se pode compreender a alma da grande santa de Lisieux sem penetrar com ela na intimidade dos Buissonets. A infância é primordial em Santa Teresa do Menino Jesus. Ela mesmo a recorda sem cessar. Os primeiros acontecimentos de sua vida, profundamente gravados em sua memória, em uma inteligência de excepcional precocidade, desempenharam um papel decisivo. As narrativas infantis nos proporcionam o fundo de sua psicologia, uma vontade indomável, uma sensibilidade extrema, quase doentia, uma inacreditável ternura de coração, uma franqueza extraordinária, um ser inflexível, resolvido a se lançar sem reserva no próprio destino. Com semelhante natureza, compreendo perfeitamente que, se for educada por pais sem virtude, ter-me-ia tornado muito má. Talvez mesmo houvesse corrido a minha eterna condenação. Uma formação familiar forte e suave, apelando para a consciência e para o sobrenatural, disciplinou-a. Ensinaram-lhe a vencer-se por um princípio de amor. O amor será para sempre a alma de sua doutrina como de sua vida. Iniciaram-na desde a mais tenra infância no hábito dos pequeninos sacrifícios. Mesmo Teresinha deu para fazer sacrifícios, escrevia a mãe. É preciso vê-la metendo a mão 100 vezes por dia no bolsinho
para puxar uma conta do terço sempre que faz um sacrifício. Teresa quer tudo ou nada. Um dia, conta-nos ela mesma, Leônia, achando-se de certo muito crescida para brincar com bonecas, veio ter conosco. Celina e eu, trazendo uma cesta cheia de vestidos, de belos retalhos e outros enfeites, sobre os quais se achava deitada a sua boneca, e disse-nos: tomem, irmãzinhas, escolham. Celina olhou e tirou um novelo de presilha. Depois de refletir um momento, estendi a mão por minha vez, dizendo: eu escolho tudo. E sem mais cerimônias, carreguei cesta e boneca. Essa passagem de minha infância é como que o resumo de minha vida inteira. Mais tarde, quando me apareceu a perfeição, compreendi que para tornar-me santa era preciso sofrer muito, buscar sempre o que há de mais perfeito e esquecer-se a si mesmo. Compreendi que na santidade há numerosos graus, que cada alma tem a liberdade para corresponder aos convites de Nosso Senhor, para fazer pouco ou muito por seu amor. Em uma palavra, para escolher entre os sacrifícios que Ele pede. Então, como nos dias de minha infância, exclamei: meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não tenho medo de sofrer por vós. Só receio uma coisa: conservar a minha vontade. Tomai-a, pois escolho tudo quanto quiserdes. Nesse ambiente de família tão idealmente cristão, sua alma desabrochava. Ela não se achava isenta de pequenos caprichos, nem de pequenos defeitos, mas esses defeitos reprimidos em boa hora serviram-lhe para crescer na perfeição. Teresa pertence ao tipo de santidade das almas virgens, cada vez mais fiéis à graça de seu batismo e que se elevam cada dia para Deus em um movimento contínuo. Desde os 3 anos de idade, nada recusei jamais ao bom Deus. A providência acumulara a Teresa de dons excepcionais, uma inteligência viva, uma sensibilidade finíssima, cuja ardente ternura se conservará toda para Deus, em uma vida de puro amor, um belo semblante e malgrado as flutuações de uma impressionabilidade ainda excessiva, um belo equilíbrio de todas as faculdades, um grande império sobre todas as ações. A Igreja, que havia de canonizá-la, chamá-la uma verdadeira obra-prima da natureza e da graça. Teresa preparou-se com fervor para a sua primeira comunhão, por grande número de sacrifícios e atos de amor. Ah, como foi doce o primeiro ósculo de Jesus à minha alma! Sim, foi um ósculo de amor. Sentia que era amada e dizia também: amo-vos e entrego-me a vós para sempre. Havia já muito tempo que ele e Teresinha se tinham visto e compreendido. Nesse dia, o nosso encontro não mais se podia chamar um simples olhar, mas uma fusão. Já não éramos dois. Teresa desaparecera com a gota d'água que se perde no oceano. Na segunda comunhão, no dia da Ascensão, foi ainda maior a intimidade. Recordava e repetia sem cessar as palavras de São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. A vida mística de Santa Teresinha do Menino Jesus buscará sempre na Eucaristia o meio por excelência de sua transformação em Cristo. Pouco tempo depois, irá de novo em retiro para a confirmação. Prepara-me com todo o cuidado para a visita do Espírito Santo. Era-me incompreensível que não se dedicasse grande interesse à recepção deste sacramento de amor. Deus, que derrama as graças sacramentais nas almas, segundo as suas disposições, comunicou a Teresa a plenitude do espírito de força, que lhe haveria de ser necessária, pois, conforme nos diz, iria começar o martírio de minha alma. Durante o retiro para a segunda comunhão, Teresa foi assaltada pela terrível doença dos escrúpulos. É preciso ter passado por este martírio para compreendê-lo. Ser-me-ia impossível descrever o que sofri durante uns 2 anos. Todos os meus pensamentos e as mais simples ações se me tornavam
motivo de perturbação e angústia. Não tinha repouso senão depois de ter confiado tudo a Maria, o que muito me custava, pois julgava-me obrigada a dizer-lhe todos os meus pensamentos, até os mais extravagantes. Assim que depunha o meu fardo, gozava um momento de paz. Mas esta passava como um relâmpago e recomeçava o martírio. Teresa acabou por cair doente e foi necessário retirá-la do colégio aos 13 anos. Viu-se livre dessa crise de escrúpulos graças à intercessão vitoriosa de seus irmãozinhos e irmãzinhas, que a precederam no céu. Na noite de Natal de 1886, Deus veio curá-la para sempre dos excessos de sua extrema sensibilidade, operando o que ela chamará de sua completa conversão. Naquela noite luminosa, começou, portanto, o terceiro período de minha vida, o mais belo de todos, o mais pleno de graças do céu. O que eu não pudera fazer em vários anos, Jesus realizou num instante, contentando-se com a minha boa vontade, como os apóstolos podiam dizer: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, não apanhei nada. Mais misericordioso ainda comigo do que com seus discípulos, Jesus mesmo tomou a rede, jogou-a e retirou-a cheia de peixes. Fez de mim um pescador de almas. A caridade penetrou em meu coração, trazendo consigo a necessidade de esquecer-me para sempre. E desde então fui feliz. Outra graça não menos preciosa, que lhe devia assinalar profundamente a alma apostólica, não tardou a despertar-lhe um zelo ardente pela salvação dos pecadores. Um domingo, fechando meu livro no fim da missa, deslizou um pouco para fora das páginas uma estampa de Nosso Senhor crucificado, deixando-me ver apenas uma de suas divinas mãos, transpassada vertendo sangue. Experimentei então um sentimento novo e inefável. Meu coração partiu-se de dor à vista do sangue precioso que caía em terra sem que ninguém se apressasse a recolhê-lo. Resolvi permanecer continuamente em espírito ao pé da cruz, para receber o divino orvalho da salvação e derramá-lo em seguida nas almas. Desde aquele dia, o brado de Jesus moribundo, tenho sede, ecoava a cada instante no meu coração, onde acendia um ardor desconhecido e intensíssimo. Queria dar de beber ao meu amado. Eu própria sentia-me devorada pela sede das almas e queria, a todo preço, arrancar os pecadores às chamas eternas. Por meio de toques sucessivos de sua graça, Deus enriquecia a alma de Teresa, com os múltiplos elementos, tão diversos, que deverão mais tarde constituir a síntese de sua personalidade. Desde muito tempo, Teresa Martin alimentava sua vida espiritual com a leitura da Imitação de Cristo. Era o único livro que me fazia bem, pois não descobrira ainda os tesouros ocultos no Sagrado Evangelho. Esse livrinho nunca me deixava. Em família, muitos se divertiam com isso, e muitas vezes minha tia, abrindo ao acaso, fazia-me recitar o capítulo que lhe caíra sob os olhos. Ela saboreava também profundamente as conferências do padre Armijon sobre o fim do mundo presente e os mistérios da vida futura. A leitura dessa obra mergulhou minha alma em uma felicidade que não é da terra. Já pressentia o que Deus reserva para aqueles que o amam. E vendo como as recompensas eternas não têm a menor proporção com os leves sacrifícios desta vida, queria amar apaixonadamente a Jesus, dar-lhe 1000 sinais de ternura enquanto ainda me era possível. Desapegada das coisas efêmeras, a alma de Teresa sonhava apenas viver de amor em Deus. Depois da graça de Natal, principalmente, Celina tornara-se a confidente íntima de seus pensamentos. Jesus, que queria que progredíssemos juntas, formou em nossos corações laços mais fortes que os do sangue, fez com que nos tornássemos irmãs de almas. Com que doçura recordo os nossos colóquios de então. Cada noite no mirante, juntas, mergulhávamos os olhares no azul profundo, semeado de estrelas de ouro. Parece-me que recebíamos graças bem grandes. Não sei se me engano, mas parece-me que a efusão de nossas almas assemelha-se à de Santa Mônica com seu filho, quando no porto de Ostia
se achavam perdidos no êxtase à vista das maravilhas do Criador. Parece-me que recebíamos graças de ordem tão elevada quanto as concedidas aos grandes santos. A essa época, prende-se a seguinte reflexão de Teresa: se vissem interrogar-me os sábios que passaram a vida no estudo, sem dúvida haveriam de admirar-se ao ver uma criança de 14 anos compreender os segredos da perfeição, segredos que toda a sua ciência não lhes pôde descobrir, pois que para possuí-los é preciso ser pobre de espírito. Recordando essas graças, declarava a irmã Genoveva da Sagrada Face a um teólogo que a interrogava sobre o caráter desses toques divinos: nunca discerni em Teresa, nem no decurso do verão de 1887, nem antes nem depois, um estado psicológico um pouco singular que fosse um recolhimento de ordem especial. Era tudo simples, tudo ordinário. Cada vez mais aspirava Teresa ao Carmelo, mas como atrever-se a falar em tal? Para fazer minha grande confidência, escolhi a festa de Pentecostes. Durante o dia todo pedi as luzes do Espírito Santo, suplicando aos apóstolos que intercedessem por mim e me inspirassem as palavras que teria a dizer. E na verdade não deviam eles auxiliar a tímida criança que Deus destinava a tornar-se apóstolo dos apóstolos pela oração e sacrifício? De tarde, ao regressar de vésperas, deparou-se-me a ocasião desejada. Papai sentara-se no jardim, de mãos juntas, contemplava as maravilhas da natureza. O sol poente dourava com as últimas chamas o cimo das grandes árvores, e os passarinhos gorjeavam a prece vespertina. Era toda celestial a expressão de seu belo semblante. Senti que a paz lhe inundava o coração. Sem dizer uma palavra, fui sentar-me a seu lado com os olhos já úmidos de lágrimas. Olhou-me com indefinível ternura, reclinou-me a cabeça em seu coração e disse: que tens, minha rainhazinha? Confia-me o que tens. Em seguida, erguendo-se como para dissimular a própria emoção, caminhou vagarosamente, estreitando-me sempre ao coração. Por entre as lágrimas, falei no Carmelo, e nos meus desejos de entrar o mais breve possível. Então chorou ele também. Todavia, nada me disse que me pudesse desviar de minha vocação. Observou simplesmente que eu era muito jovem ainda para tomar tão grave decisão. E como eu insistisse defendendo bem a minha causa, o meu incomparável pai, com sua natureza reta e generosa, logo se deixou convencer. Continuamos por muito tempo em nosso passeio. Meu coração achava-se aliviado e papai deixara de chorar. Falou-me como um santo. Sabe-se com que audaciosa confiança Teresa pediu ao Papa Leão XIII a graça de entrar no Carmelo aos 15 anos. O chefe da igreja, olhando-a fixamente, respondera-lhe, apenas acentuando cada sílaba em tom penetrante: vamos, vamos, entrará se aprover ao bom Deus. A viagem à Itália não foi inútil para a sua alma. Deus aproveitou-se dessa circunstância para descobrir-lhe o sentido profundo da vida carmelitana. A segunda experiência que fiz refere-se aos sacerdotes. Até então, não podia compreender o principal objetivo da reforma do Carmelo. Arrebatava-me orar pelos pecadores, mas orar pelos sacerdotes, cujas almas me pareciam mais puras que o cristal, eis o que se me afigurava surpreendente. Na Itália, compreendi a minha vocação. Não era buscar demasiado longe tão útil conhecimento. A travessia da Suíça, com suas altas montanhas, cascatas, vales profundos cheios de fetos gigantescos e urzes rosadas, ampliou-lhe infinitamente os horizontes. O grandioso espetáculo das belezas da natureza elevava-lhe a alma para aquele que, brincando, comprazera-se em espalhar na terra de um dia semelhantes obras-primas. Por contrastes, essas vastas perspectivas a preveniam contra o temível perigo de restrição de horizonte, perigo que espreita a carmelita, e toda contemplativa de viver em face de si mesma, quando não consegue conservar-se em face de Deus. A vida religiosa aparecia-me tal qual é, com suas sujeições,
seus pequenos sacrifícios cotidianos, ocultamente realizados. Compreendia quanto é fácil retrair-se em si mesma, esquecer o fim sublime da vocação. E dizia comigo, mais tarde, na hora da provação, quando prisioneira do Carmelo, não puder ver mais que um cantinho do céu, lembrar-me-ei do dia de hoje. Esse quadro dá-me-á coragem. Não mais farei caso de meus interessezinhos, ao pensar na grandeza, no poder de Deus. Só a Ele amarei e não terei a infelicidade de apegar-me às ninharias, agora que meu coração entrevê o que Ele reserva para quem o ama. A alma de Teresa estava pronta para dar-se a Deus. Na segunda-feira, 9 de abril de 1888, na festa da Anunciação, após o supremo olhar aos Buissonnet, Teresa dirigiu-se para o Carmelo, cujas portas se fecharam sobre ela para sempre. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, neste segundo dia da novena, nós vos pedimos, por sua intercessão, a graça de nossa conversão e aquisição de virtudes da fé, esperança e caridade. Que possamos perseverar nestas virtudes teologais, que possamos crer e, crendo, possamos confiantemente esperar e, esperando, possamos possuir o amor divino que nos é dado na oração. Ó Santa Teresinha, nesta novena, a grande graça que vos suplicamos é a nossa conversão, o aumento de nossa fé e a santidade de nossas vidas. Interceda a Deus por nós, que estas chuvas de rosas que prometestes lançar do paraíso caiam como graças sobre as nossas almas, a fim de que possamos arrepender-nos sinceramente de nossos pecados e buscar com todas as nossas forças a eternidade, o céu, o paraíso. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.